Oiê, tá Ah, me ouvindo bem? perfeitamente. Acho que tá normal, Neila. O pessoal tá dando um ok, o feedback que tá funcionando. Ah, então é a minha aqui. Mas, Wister, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite aí, trazer todo o teu know-how, a tua bagagem do Ah, financeiro, de conhecimento da área, que você é o fera das finanças. opa, obrigado E aí pelo eu carinho, gostaria que obrigado pelo convite. eu gostaria que você se apresentasse, então, para quem não conhece, você, o teu trabalho, como que você chegou aqui Uhum. e o que que você faz hoje. Fica à vontade. Ok. Então tá, meu nome é Wister Padilha, tenho 32 anos de idade, sou casado, tenho um filhinho agora que está com 2 meses de idade Você colocou e no perfil, atualmente eu mentira, trabalho no depois. mercado financeiro. Então hoje, atualmente, eu trabalho com os investimentos em bolsa de valores, né? Eu atuo no mercado financeiro. A experiência que eu já adquiri nesse período, já são 11 anos trabalhando com bolsa de valores, mercado financeiro, acabou que eu me tornei um professor. Eu acabei ensinando pessoas a investir na bolsa de valores, a trabalhar com o mercado financeiro. Tá? E a minha carreira do mercado financeiro se resume em investimentos próprios da minha família, né? E também em treinar, ensinar pessoas a investir no mercado financeiro. Então, pessoal, eu e o Ister anotamos as conversas aí, né? Os pedidos de tirar dúvida, né, do pessoal aí durante a semana. E eu vou deixar você, o Ister, então, conduzir os tópicos aí que a gente definiu. E daí você pode desenrolar em cima do teu conhecimento e tirando dúvidas, né, que o pessoal enviou aí para nós. Tá bom? Na caixinha de perguntas. Fique à vontade, a live é sua, meu amigo. Tá ok, então. Obrigado, Neila. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E vamos comentar algumas situações que chegou para nós, né? Durante a semana foi chegando algumas perguntas, né? E uma das que a gente recebeu, que é bem interessante, acho que todo mundo fica interessado nesse assunto, é a famosa reserva financeira, né? Como sabe, é ensinado por aí que todo mundo tem que ter uma reserva financeira. Na verdade, as pessoas usam até o termo reserva de emergência. Eu não gosto desse termo, né? A reserva de emergência, ela dá a entender que você está esperando que algo ruim aconteça para você ter que pegar essa reserva e usar ela para poder passar esse período. Então, eu prefiro chamar de reserva financeira, para você ter uma segurança num possível período de escassez, num período de vacas magras, vamos dizer assim, você ter essa reserva. E, claro, uma evidente oportunidade de negócio, você também tem disponível essa reserva financeira para estar usufruindo, né? Aí a dúvida que muitos têm é quanto eu tenho que ter dessa reserva financeira? Qual que é um bom valor? Qual que é um bom montante? O que você acha, Neila, dessa opção de você ter uma reserva financeira? Então, eu aprendi há pouco tempo, a duras penas, né, a importância de ter reserva. E eu acho que agora, na pandemia, também pegou muitas famílias desprevenidas nessa Verdade. área, né? Que a cultura brasileira, não sei se em outros países também, mas ganhar e tá tudo, né? Ou gastar escolar, educação Com financeira certeza. e, e o consumismo também. Eu, como mulher, né, amo umas comprinhas, mas assim, Claro, claro. quando isso se torna prejudica a saúde financeira do casal, né? Eu acho que isso é horrível. E quando você não tem esse conhecimento do financeiro, né, um planejamento, Uhum. e chegar nesse nível de você entender que uma reserva financeira para o teu fixo anual, semestral e daí trimestral, até eu gostaria que você colocasse isso também para Uhum. casais, né? Para famílias, para os jovens que estão assistindo nós aí. Qual a importância hoje de nós termos lá um caixa disponível, né? Em aplicação ou disponível na conta, mas você deixa aquilo para uma emergência, como no nosso caso agora da pandemia, né? Que quem trabalha hoje com Sim, prestação de serviço está desesperado, porque tem muitos contratos paralisados, né? verdade. Pessoas que não podem mais atender agora nas casas por esse motivo. Então, se você não tem um planejamento para passar aí alguns meses, né, para o fixo da tua família, eu acho que é desesperador. Verdade. Essa questão da Beleza, reserva então. financeira ela é bem interessante, porque depende muito do perfil de cada tipo de profissional, né? Uma pessoa que ela é remunerada por carteira assinada, ela tem uma receita fixa, um salário fixo, vamos dizer assim,
é mais fácil ela tá fazendo essa reserva, uma vez que se na falta do serviço dela ela for dispensada, ela tem acesso ao seguro-desemprego, ela tem acesso ao FGTS, então ela consegue uma renda durante um período. Mas essa questão da reserva financeira, eu tenho e eu oriento algumas pessoas que procuram orientação quanto a isso. Se é um empregado que tem um salário fixo, uma renda fixa, no mínimo 6 meses do seu custo mensal fixo de reserva financeira. Aonde que eu vou guardar essa reserva financeira? Pode ser na poupança? Pode. Não é o mais indicado porque ela está rendendo muito pouco, ela está perdendo para o índice de inflação anual. Então, em tese, ou seja, na teoria, você teria, o teu dinheiro vale menos no final do ano na poupança do que estivesse guardado no seu colchão na sua casa. Então, para quem é funcionário, tem carteira assinada, no mínimo 6 meses de reserva de emergência. A pessoa ganha lá, um exemplo, R$ 2.000 por mês, ela tem que guardar isso disponível para ela acessar numa necessidade, né, um valor de pelo menos R$ 12.000 aí. E para quem é um empreendedor, isso. Para quem é funcionário, tem carteira assinada, recebe um salário regular, porque além dele ter essa garantia do trabalho dele, tá, de carteira assinada, ele tem um FGTS, ele tem um seguro-desemprego quando deixar de sair do emprego, então ele consegue uma outra forma de renda após o término desse contrato de trabalho. Agora, para quem é um empreendedor, um autônomo, né, uma pessoa que depende unicamente do seu trabalho, aí eu recomendo trabalhar e ter pelo menos 12 meses de reserva financeira acumulada. 12 para autônomo e 6 para empregado. Exato. Com carteira assinada. Exato. Isso, exatamente. E é planejamento, e aí né? Todo assim, mundo consegue, Mister. Sim, não é fácil, né? Principalmente no começo, uma vez que você tem muitos custos inicialmente, podemos dizer assim. Planejamento, dentro de um período, você consegue acumular essa reserva e vai ter períodos que você não consiga poupar o suficiente, mas talvez você consiga mais para frente compensar isso, guardando um 13º, ou fez um bom negócio, entrou uma renda extra a mais no mês devido a um bom período no seu ambiente de trabalho, você consegue implementar e montar essa reserva aí financeira de forma mais confortável. Tá? Então, assim, seria realmente para deixar lá, para não precisar usar somente numa eventual necessidade de você acessar esse recurso. É justamente para deixar ele guardado, para te proteger num período de pandemia, no caso da falta do seu trabalho, né? Ou o comércio foi fechado, você foi penalizado, você manter a... Não, então, essa questão da reserva financeira acho que ficou claro, né? Então, seria uma ideia para uma pessoa que é empregada, pelo menos 6 meses dessa reserva disponível, né, com alta liquidez, ou seja, você consiga acessar a qualquer momento. E para quem é um autônomo, um empreendedor ali, um empresário, né, ter pelo menos uma reserva aí de uns 12 meses. Outra pergunta que chegou aqui para nós, bem interessante, Neila, eu quero conversar com você sobre isso também, foi a seguinte: sou uma pessoa consumista e eu acabo escondendo isso do meu marido. Tá? Como o assunto é finanças para casais, isso aqui deixa a gente bastante preocupado, porque esconder algo do marido, ou seja, do casal, do companheiro com qual a pessoa resolveu fazer uma aliança e com quem ela tem mais intimidade e confiança, é algo que nos preocupa, porque não a pessoa esconder isso do cônjuge. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse consumismo, né? Esse consumismo compulsivo, né? Eu estava pesquisando sobre isso e eu vi que em muitos casos é diagnosticado como um transtorno psicológico, em que a pessoa ela não consegue se conter e acaba comprando compulsivamente para tentar sanar uma carência. Né? E muitas vezes essa carência vem da onde? De uma necessidade, muitas vezes, da infância. A pessoa, às vezes, foi privada de comprar as coisas devido à origem humilde da família, não tinha condição de ter, sempre foi proibida de comprar, de acessar determinada situação. E quando o tempo passa e ela tem recurso para isso, ela começa a comprar compulsivamente, tentando sarar essa ferida na alma que ficou lá no seu passado. Cobrir essa carência, essa ausência, a dor de não poder comprar antigamente, fazendo essas compras compulsivas de forma totalmente desordenada financeiramente. O que você acha desse assunto, dessa compra compulsiva e essa questão de também esconder dos familiares e principalmente do marido? Olha, eu acho que esse é o maior problema assim, que existe na área financeira e é um dos temas que mais se discute em casamento. Porque não é só a mulher, às vezes o homem é consumista com eletrônicos, né, com jogos de carro e material de pesca. Às vezes de suprir a necessidade da casa para na verdade é um egoísmo, né? Você pensa primeiro em você, nas suas frescuras, né?
talvez na aparência, no que você quer mais pessoal do que da família. Então, quando não tem uma comunicação de planejamento e de pôr na mesa o projeto da família, quer comprar casa, quer trocar de carro, quer mudar, né, para apartamento ou viagens, e isso não é esclarecido na planilha, não há projeção, né, de como que a gente vai chegar lá nesse número, e cada um gasta desordenadamente como quer, quem acaba sofrendo é o núcleo familiar, né? Quem tem filhos acaba aí prejudicando a criança, e o casal, cada um gasta no seu ego, né? Nas suas vontades. Então, eu acho que o consumismo é realmente uma coisa que pode destruir um casamento, se não houver diálogo e não existir um limite, né? Eu acho que você pode comprar o que você gosta, você pode ter os teus mimos, mas com clareza, né? Separar. Eu acho que é interessante você ter, depois, Luiz, se você puder colocar isso também na live, quanto que eu separo para um custo fixo e como defino o meu padrão de vida. Às vezes eu estou vivendo um lifestyle, né? Não condiz com a minha renda familiar. E acaba daí prejudicando a família. Então, você quer, às vezes, ostentar ou viver uma aparência e acaba prejudicando a família para manter esse padrão. Então, o quanto que seria para um casal juntar as duas rendas ou quantas forem da família, definir qual o padrão de vida que essa família vai viver, cada um coloca lá no caixinha, né, de custo fixo, e a partir daí, o que gastaria com teus mimos, com as tuas coisas pessoais, as recompensas, né? Porque a gente trabalha para ter recompensa. E quanto seria para viagem, para comprar algum bem material? Como que a gente definiria? Vou te jogar uma perguntinha. Quem tem uma renda familiar aí de 5 mil, de 8 mil, de 3 mil reais, como que a gente faria para manter um planejamento assim? Não, legal, bacana. Ó, vamos tratar desse assunto da seguinte forma, né? O essencial, como é um casal, tem que ter um pleno alinhamento entre os dois, tem que haver a concordância para que as coisas possam fluir para um caminho sem resistência. Então, o planejamento é extremamente importante para o casal. Então, se eles querem separar uma parte da renda para os mimos, né, para esses gastos aí, para satisfazer, digamos, a vontade de ter algo novo, né, trocar seja lá um telefone do ano, da moda, enfim, isso aí é interessante. Como é que eu vejo uma pessoa que ela tem uma renda dessa? Ela deve trabalhar da seguinte forma, montando o seu planejamento de forma muito bem organizada. Ela tem que iniciar colocando isso, planilhando, né, ou registrando todas as suas entradas e saídas, para ela ter uma noção do que é o seu custo de vida, do que é que te sobra de recurso financeiro, o custo essencial para manter a sua casa, né, e o que ela pode destinar desse recurso para investimento e destinar desse recurso para lazer, para poder comprar algo do interesse dela. Então, ela tendo essa descrição, né, ela tendo aí esse layout, vamos dizer assim, do seu orçamento, ela consegue planejar. Qual que é o foco do planejamento? Ter um objetivo. Tá? Então, se o casal ele tem lá uma renda, seja lá de 5 mil reais, e o casal quer ter um objetivo financeiro de acumular um valor para uma viagem no final do ano, para comprar um carro novo, para garantir uma aposentadoria, para garantir a faculdade dos filhos, ela trava esse objetivo, e o objetivo é acumular X valor até daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando o nosso filho estiver na faculdade. Então, ela começa a destinar parte do recurso. O que é esse destinar parte do recurso? São as metas que ela vai traçar dia após dia, mês após mês, para acumular esse recurso. Então, eu vejo da seguinte forma. Né, o planejamento, isso. Sim, com certeza. Tem que saber exatamente para onde você está indo, aonde você quer chegar. Se você não sabe para onde quer chegar, vai ser muito difícil você alcançar alguma coisa se você não sabe o seu objetivo. Então, um casal ela pode dividir a sua renda em 3 categorias. 50% de toda a renda, fica a dica aí para quem quiser anotar, 50% de toda a renda, como custo de vida, aquilo que é essencial para se manter. Tá? Então, sobra 50% para ela trabalhar, ou seja, 30% para destinar para uma renda de despesa de estilo de vida, padrão de vida. Então, ela vai poder ir no cinema, viajar, passear, comprar roupas, com esse recurso, esse 30%, e tentar religiosamente, vamos dizer assim, os outros 20% trabalhar com investimento.
esse 10% no longo prazo para sua aposentadoria e o outro 10% que sobra, seja para reserva financeira ou para destinar para alguns investimentos de mais curto prazo para uma possível especulação ou gerar mais renda para a família. Então, 50% gasto essencial, 30% gasto do padrão de estilo de vida da pessoa e 20% destinar para investimento. 20% é bastante coisa do orçamento, não é pouco não. Mas é possível o casal se organizar e começar a poupar, mesmo que seja 5, 10, 7, 8, 12, 15, e começar a acumular 20%. Depois que ele chega nesse montante de acumular 20% do patrimônio, entra numa curva de juros exponencial a reserva financeira da família. O que fica muito interessante manter esse padrão de investimento dentro do casal. Fica muito claro fazer esse planejamento. Juro composto, né? Exatamente. E voltando àquele assunto da compra compulsiva, o que acontece quando, por exemplo, um casal ou uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, ele não consegue controlar os seus gastos? É muito comum? Pode falar. Você conseguiria colocar também quais os investimentos para... Quais tipos de investimento a pessoa fazia? Qual seria o investimento para esses casais começarem a investir? Quem não tem nada de bolsa, quem não tem por onde começar, quais seriam os básicos? Não, legal. Ó, questão de investimento é muito amplo. Tá? O mercado financeiro literalmente é um shopping financeiro. Você tem todo tipo de produto de investimento. Desde as famosas rendas fixas, né, até as rendas variáveis. Né, temos operações com derivativos que são muito mais arriscados, porém podem proporcionar um retorno maior. Então aí o casal que está iniciando, ele deve começar primeiramente descobrindo o seu perfil de investidor. Tá? Tem pessoas que têm tolerância a correr um risco maior, então ele está disposto a ir para o mercado de ações, a montar uma carteira, comprar ações de empresas, a investir em setores de maior risco, uma parte do seu patrimônio para tentar rentabilizar maior. Só que tem pessoas que não conseguem com esse tipo de risco. Então a pessoa tem que conhecer o seu perfil para começar a investir. A famosa renda fixa, né, que a poupança sempre foi um modelo de renda fixa aí. Aliás, a poupança hoje tem 881 bilhões em depósito em poupança hoje. Atualmente foi o último valor divulgado. Então, assim, tem muita gente que deixa seu recurso na poupança. Esse dinheiro está rendendo muito pouco na poupança. Você tem opções como investir no Tesouro, que é tão seguro quanto a poupança, até mais, consegue uma rentabilidade melhor. Você tem aplicações dentro são os bancos, né? Mas o ideal seria você partir para uma corretora, a possibilidade de investir numa gama de produtos com a mesma segurança quanto a poupança, né? Muitas pessoas não sabem, mas existe uma entidade no Brasil chamada FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E geralmente você pode fazer aplicações que são vinculadas, né, garantidas por esse FGC. O FGC é uma instituição que ela garante o seu capital, né, até um limite de R$250 mil por CPF por aplicação, até um teto de R$1 milhão. Caso o banco onde você investiu, a corretora onde você investiu, venha quebrar, passar por um período de liquidação e insolvência, o FGC ele consegue te devolver e restituir o teu valor aplicado. Então você tem assim, uma segurança jurídica nos investimentos muito bacana com o FGC. Tá? Então você pode investir em CDBs que pagam de preferência de 100% da taxa Selic. Quando você for procurar, você que talvez não tenha tanto conhecimento, se você for no seu banco tradicional, o teu gerente vai te oferecer um CDB que vai pagar em média 80% do CDI. Então procure aplicações de renda fixa para guardar o seu dinheiro, que no mínimo paguem 100% do CDI, que seria uma taxa em que o banco empresta dinheiro para outro banco, a mesma taxa de juros deles. Então, essas são opções de baixo risco, né? CDBs de bons bancos, até esse limite que eu falei em valores, para ter a proteção do FGC, títulos do Tesouro, que você só vai receber um calote e não receber o seu dinheiro se o país literalmente quebrar, né? Então, caso viesse o país realmente quebrar, ele não te pagaria lá pelo investimento no Tesouro Direto, por exemplo. E existem outras aplicações, que aí compete você a estudar os setores de ações, talvez comprar ações de uma ou outra empresa. Se você não quer assumir um risco muito grande, você compra um volume pequeno do seu capital, 5%, 10%, 20%. Aí depois que você toma gosto, você começa a aumentar para 20%, 30% e quem sabe você tem um bom portfólio. Seguir o Easter, que ele ensina muito. É isso aí, a gente está trabalhando aí com o mercado de ações já há um bom tempo. Então essas são algumas dicas, né? Para quem quer iniciar, procure aplicações seguras inicialmente, estude sobre o assunto que você deseja aprender mais. Se é ações, mergulha no mercado de ações. E aí sim, depois que você adquiriu
o conhecimento necessário, você começa a fazer seus investimentos, mas claro, tudo dentro do seu perfil de investimento, senão não adianta você subir um risco que você não está preparado a correr, vai ser só um estresse, uma dor de cabeça e pode trazer ainda um prejuízo financeiro para você e para sua família. Neila, aquele assunto referente também à questão do... Vou pegar só um gancho aqui agora para nós Claro, fazermos um claro, merchan, tá? Diga lá. Nós temos um casal de amigos que está representando um casal de amigos que está representando essa empresa Maravilhas da Terra. São chás para emagrecer, gente. Eu já estou aqui tomando o meu, ó. Legal. E tem várias... eu vou fazer uma live com ele essa semana, um story, para ele falar um pouquinho sobre o assunto. E nós vamos colocar o link aqui. Quem quiser comprar, corre lá. É muito interessante, tem muito resultado. Eu estava olhando aqui o site da empresa, é uma empresa séria que tem muito resultado aí no que eles estão divulgando. Então, eu indico para vocês e estou aqui tomando meu chazinho, viu? Pós-almoço de domingo, que foi macarronada na sogra, maravilhoso. E estou aqui tomando para ver se eu perco umas calorias já do que eu ingeri. Bacana, legal. Wister, vamos para o próximo top aí. Eu vou colocar o link, Vamos. depois vocês entram lá e fazem o pedido do chá, tá bom? Pode passar para a próxima pergunta, Wister. Então vamos lá. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é o que o casal acha melhor, né? Por exemplo, se é juntar as suas rendas numa única conta conjunta ou trabalhar cada um com a sua conta específica, né? Vamos lá. O que a gente pode entender? O casamento nada mais é do que uma união. Tá? Então eu entendo que se houve a união entre duas pessoas e formalizar essa aliança, já não são mais dois, são apenas um. Então eu entendo que a partir desse ponto do casamento, não é mais meu dinheiro, é seu dinheiro. O dinheiro é nosso, o dinheiro pertence ao casal. Então, quanto à questão de administrar o dinheiro numa única conta ou conta separada, eu não vejo distinção entre elas. Para mim, tem que funcionar com um entendimento entre os dois. Independente de estar numa única conta ou em contas separadas. Eu, particularmente, prefiro em contas separadas. Prefiro não, né? Atualmente a gente faz isso em contas separadas, porque a minha esposa ela trabalha, ela recebe o recurso dela direto na conta dela. Eu tenho a conta da empresa, tenho contas pessoais, tenho contas de investimento. Então, eu fui moldado na minha área profissional. Tem sim, tem todas as senhas. E eu fui trabalhando, né, fui moldado na área profissional, sempre administrando diversas contas. Né? Quando eu atuava na área pública como contador, a gente atuava em algumas entidades aqui no estado e a gente administrava, contabilizava aproximadamente R$500 milhão de recursos. Então, cada cliente tinha 70 contas, 100 contas, né, 80 contas para você estar contabilizando, conciliando. Então, a gente percebe que o fato de você ter contas específicas não impede você de fazer um bom planejamento e um bom gerenciamento. Na verdade, eu acho até mais prático, mais fácil. Né? Então, por exemplo, eu hoje controlo todas as minhas contas, tem um aplicativo muito bacana que eu vou indicar para vocês. Né? Então, diariamente eu faço o registro da movimentação e eu consigo ver periodicamente o que está rendendo mais nas minhas aplicações, tá? O que está me consumindo muito tempo e pouco recurso, não está dando retorno. Então, eu já consigo filtrar e direcionar para um foco específico na minha área profissional. Então, quando o casal quer administrar suas contas, não importa se é uma conta só ou se é uma conta separada, o importante é eles terem o registro dessa contabilidade deles, né? Ter todas essas informações para que eles possam, de preferência diariamente, poder consultar o seu saldo ali e ver como está o progresso da conta bancária deles aí. Como vocês fazem aí, Neila? Então, como vocês fazem, na verdade, Neila? o financeiro é meu marido, né? Que ele que me colocou na linha aí do consumismo. O Matheus, ele também, a gente criou uma conta digital para despesas da casa, né? Despesas fixas. E daí nós administramos nessa conta o que seria o gasto do casal, da casa, os carros, né? Nessa conta. Sim. E ele tem uma numa corretora, que é para investimento, e ele administra, daí ele só me presta os relatórios do ganho, quanto que eu posso gastar. É isso aí, ó. Então ele me dá um tanto lá na conta para a gente administrar. E seria uma conta matriz, né? Que é o que a gente
coloca e daí uma conta digital, que eu e ele temos o cartão, e daí seria para casa, daí para custo do dia a dia. E para viagem a gente planeja o ano, né? Aham. Não, bacana. Vocês também fazem praticamente igual. Vocês têm contas separadas, contas de investimento, contas para administrar a casa, né? E tem uma conta ali para você planejar uma viagem e guardar um recurso para futuramente. Então, o que é importante? É o casal estar ciente e alinhado que eles vão trabalhar dessa forma, né? Existe ali a confiança mútua em os gastos, né? Para que não esconda gastos um do outro, né? Porque não é certo. Mas junto eles conseguem fazer um planejamento e administrar bem esses recursos. Então, quanto a isso, conta conjunta ou separada, é independente, o importante é você contabilizar e controlar e ter isso bem registrado aí para garantir um controle bem saudável das finanças. Então, vocês estão de parabéns aí também. O Matheus é excelente com dinheiro também, sabe administrar muito bem. Temos mais um assunto aqui, questão dos aplicativos. Com você, né, meu amigo? Ah, não, o Matheus é fera. Uma pergunta que fizeram também, né? Apanho nas tabelas, nas planilhas, como eu faço para me organizar? A planilha é meio anos 2000, eu não gosto muito não, é muito antigo você quer usar as planilhas, né? Mas elas são fiéis companheiros de muitas pessoas aí. Eu, particularmente, eu gosto mais dos aplicativos, né? Então eu uso um aplicativo chamado Money Pro para controlar. Então lá eu consigo cadastrar todas as minhas contas, tanto de investimento quanto bens patrimoniais, e ele me fornece todas as que eu preciso para estar acompanhando lá a minha conta. Já vem com categoria pronta, então você não sofre, é muito rápido você lançar e registrar para você fazer esse controle. Então fica a dica aí para quem quiser abandonar a velha e boa planilha e partir para um aplicativo. Money Pro é o que eu uso, ele é gratuito, existe a versão paga, mas o gratuito é extremamente completo, você consegue fazer todos os registros e cuidar bem aí dos seus investimentos. Temos mais uma pergunta aqui, Neila, que fizeram para nós. Vamos dar continuidade. Foi essa pergunta: como sair das dívidas e começar a investir? Essa pergunta, eu acho que todo mundo em algum momento passa por um problema de dívida, de aperto financeiro, de dificuldade. E uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de dívida é porque quando você passa por uma situação dessa, você se torna muito mais prudente, cauteloso. O brasileiro se torna um exímio administrador. Eu falo que essa é uma pergunta comum no Brasil, né? O brasileiro sai, às vezes, é a corrida do rato, né? Você sai de uma dívida, continua com o mesmo estilo de vida, de gasto e consumismo, e você nunca vai sair daquilo ali. Fica preso nisso, isso é verdade. Então, uma coisa importante para quem quer sair das dívidas, a primeira coisa é aprender, literalmente, a administrar de forma correta as suas finanças, né? Veja bem, não importa o quanto você ganha, né? O que define se você é um bem ou mau administrador é o quanto você gasta. Então, existem pessoas que estão extremamente prósperas, mesmo ganhando pouco, mas elas administram com muita excelência aquele pouco que ela tem e consegue sobrar, consegue investir e consegue se planejar. E já tem pessoas que ela ganha um pouco mais, ela se descontrola financeiramente, extrapola o seu orçamento todo mês, gasta o cheque especial, pega um empréstimo no banco, um CDC pré-aprovado, né, estoura o limite de cartão de crédito, rola a dívida para frente. Então, fica ali preso, como você falou naquela corrida dos ratos, sempre nesse círculo, né, de não conseguir sair da zona da dívida. Então, o que vai fazer você um bom ou mau administrador é exatamente, né, não quanto entra, e sim quanto sai, quanto você gasta. Depois que você aprende a administrar isso, você consegue criar um modelo, né, para você gerir, né, e controlar ali os seus investimentos, controlar suas despesas, suas entradas. Então, depois que você tem esse modelo bem sólido de como você administra suas finanças, fica muito mais fácil você planejar, exatamente, você planejar a quitação das dívidas. Porque dívida só tem duas opções: ou você é perdoado e não precisa mais pagar, ou você paga. Não tem dar o calote, não tem como você fugir, né, da sua dívida, da sua responsabilidade de honrar essa dívida. E uma dica interessante, né, para quem está precisando acertar suas dívidas. Primeira coisa, senta, como é casais, senta o casal, lista todas elas, tá? Anote certinho, conversa. Pode quantos anos precisar, né? Mas Exatamente. Depois de listar com todos os credores, você senta e conversa com eles, tá? Pode ser um pouco vergonhoso, um pouco humilhante chegar e ter que confessar que você
passou por uma dificuldade, você não vai conseguir pagar agora aquele empréstimo, aquela situação, você está devendo, mas é o melhor a fazer. Porque você trazendo à luz, explicando o que aconteceu, a pessoa do outro lado vai entender, ela pode, se ela tiver condições, né, ela pode te dar um prazo maior para você se organizar, devido à sua sinceridade, que você está passando essa dificuldade, né? E depois que você fez isso, conversou com todos, você tem que separar. Que sinceridade, Uhum. mas a sinceridade de você chegar para a pessoa e falar, olha, eu realmente passei do limite, estourei cartão, vivia um estilo de vida que não condizia com a minha realidade, mas estou aqui, né, de cara lavada, limpa, dizendo que eu posso pagar 500 por mês, 200 por mês, 50 por mês, mas não fuja, né? Porque todo mundo já passou em algum momento, em alguma fase da vida por dívida. Isso não é só uma coisa tua, né? Então eu acho que é não fugir, é você sentar. A pessoa vai te entender, duvido que ela também, o fornecedor, não passou por isso alguma vez na vida, né? E nunca é fracasso, tá, pessoal? Sempre vai ser aprendizado, porque se você aprender com essa situação e isso se tornar um exemplo, até para pessoas que são mais novas que você e elas não precisam viver o que você viveu, né? Você pode ajudar os mais novos aí com o teu conhecimento. É verdade, sempre é isso aí. Aprendizado, nunca é fracasso. Exatamente, é um aprendizado e daqueles que mais ensinam, né? Quando realmente dói no bolso é aqueles que mais ensinam. E uma vez que você listou as dívidas e sentou com seus credores, você vai separar aquilo que é prioridade, né? O que é a prioridade? No meu ponto de vista, você honrar o compromisso com as pessoas com quem você pegou dinheiro emprestado. Por quê? Uma pessoa, geralmente, uma família, ela tem um recurso e esse recurso é limitado. Ela pode vir precisar desse recurso tempos mais. Então, conversando com ela, se ela conceder um prazo, ótimo, mas se não, tenta honrar o compromisso primeiro com ela. E outra, sempre priorizar as dívidas que contêm a maior taxa de juros. Por quê? Os juros sobre dívida ele é composto, ele vai sempre acumulando sobre o montante e a sua dívida corre o risco de ficar uma bola de neve tão grande a ponto de não ser pagável num curto período de tempo. Então tem que tentar priorizar, eliminar essas dívidas com juros, né? Se a tua dívida for bancária, junto a um banco, uma instituição, é mais fácil você tentar fazer uma negociação, um acordo. Você pode chegar, eles têm lá departamento só para tratar com isso, você senta, abre lá a situação que você está passando dificuldade, né, e vê a possibilidade de renegociar essa dívida. E muitas vezes a gente pode observar que o quê? Eles eram todos os juros da dívida, algumas vezes até abaixam o valor que a pessoa estava devendo para ela poder encerrar e quitar aquele compromisso de uma vez. Tá? Então, sempre há um espaço para um diálogo, uma renegociação de dívida para você tentar sair dessa dificuldade. Infelizmente, é uma coisa que a gente não consegue resolver da noite para o dia. É uma coisa que vai tirar sua paz. Aliás, a dívida acho que é o maior ladrão de energia emocional que tem. A pessoa não dorme em paz, ela fica ansiosa, frustrada, com medo, insegura, porque ela sabe do compromisso, sabe da responsabilidade de cuidar de uma família, e a dívida realmente suga toda a energia da pessoa, ela acaba se sentindo muito mal com isso. Mas é um aprendizado que a pessoa pode superar. A Bíblia fala, né, que a dívida, você é escravo da tua dívida, né? Exatamente, exatamente. Enquanto você não pagar aquilo lá, você se torna escravo. E a terceira dica, né, para se livrar das dívidas, após você priorizar o que tem que pagar primeiro, sentar com seus credores, você buscar conhecimento nessa área. Então, procure um mentor, um conselheiro financeiro, que pode te ajudar a organizar, administrar, e você trabalhar de uma forma correta para não entrar novamente numa dívida, né? Novamente, seja lá por um excesso de gastos ou por algo imprevisto que aconteceu e acabou comprometendo o orçamento da família e colocando eles em dívidas. Então, realmente, para sair das dívidas, eu acho que o caminho mais correto é esse. Tem algo para complementar, Neila, sobre a questão de dívidas? Não, eu acho que você pode ser pessoas que já estão aonde vocês querem chegar, né? Casais saudáveis, que tenham uma comunicação saudável e chegar perto. Não tenha orgulho de pedir ajuda para quem está onde você quer chegar. Que você pode se espelhar e modelar pessoas que já estão vivendo como o Ister e a Jeane, e com certeza é um casal exemplo para vocês seguirem e pedirem ajuda nessa linha aí de planejamento, mentoria, e eu acho que esse é o caminho. Você está perto de pessoas que vivem o que é seu ideal de vida. Ah, legal, obrigado. Bacana.
Mas é isso aí, realmente é muito bom a gente ter em alguém para se espelhar, alguém para buscar orientações, né? Na verdade, na multidão dos conselhos, né, a segurança. A própria Bíblia afirma que você ter lá um conselheiro, alguém que tenha experiência, alguém que possa contribuir com você, né, você cresce e evolui de uma forma muito mais sadia e segura. Ou seja, você não precisa passar pelas mesmas lutas que pessoas já passaram, porque agora está recebendo a informação com antecedência. Outra coisa interessante, eu até estava rindo aqui, ó. Olha só essa pergunta. Qual o meu problema? É o marido que ganha pouco ou a mulher que gasta muito? O que que você me diz disso, Neila? Eita, que essa já foi a pergunta do meu marido, gente. Quando eu era consumista, torrava tudo o meu e o dele. Mas Olha eu só. acho que a comunicação, ela cura. Eu acho que você tem que pôr na mesa, nem que doa, exponha e senta. E eu queria igual ele, gente. Inclusive, teve essa pergunta no Facebook. Eu quero ser igual ao meu marido. Ele é econômico, tem sempre reserva. Eu ganho o meu dinheiro, no outro mês não tem mais nada. Então, eu acho que é unir, sabe? Sentar, colocar na mesa, falar, olha, eu preciso da tua ajuda. Qual que é a nossa meta financeira? O que nós vamos fazer esse ano com o nosso dinheiro? Põe na mesa, fala das dívidas, que eu acho que é a parte mais doída, é você expor. Falar, olha, eu administrei errado até aqui e esse foi o resultado e eu quero a tua ajuda para chegar a concluir aqui, limpar tudo. E quem é o mais organizado da casa administra o caixa, entendeu? Eu sou muito emotiva, então tem a ver com personalidade, né? Eu nunca olhei valor de presente, eu sempre comprava o que eu achava top, porque eu queria demonstrar o meu amor pela pessoa que eu presenteava. E isso, na verdade, tem que ter um parâmetro, né? Então, lá em casa a gente definiu, porque é muita parente, né, gente? Tanto da minha família quanto a do Matheus moram na mesma cidade, então a gente está sempre presente. Muito sobrinho. Então, a gente estabeleceu um limite lá de valor que eu entendi que não é o preço do presente que vai definir o amor que eu tenho pela pessoa. Né? Eu não quero prejudicar meu relacionamento com meu marido para presentear pessoas que, na verdade, ele merece mais a minha atenção. Então, a gente estabeleceu, colocou na mesa e a gente colocou valores, né? Estabeleceu um parâmetro de quanto gastar, qual seria o valor para presentear durante o ano. Que daí a gente tem um caixa também, gente, para presente. Vocês acreditam? Tem até isso que ser conversado. Porque não é o meu dinheiro e o dele, parabéns. É o dinheiro da nossa família. Então, a gente está tirando do caixa da nossa família para isso. É isso aí. Bacana, mas esse controle é bom, esse controle é importante. Você trabalha num nível de orçamento até para destinar presentes para os familiares. Mas uma dica legal aí para quem gasta um pouco impulsivamente, antes de fazer aquela compra, é você fazer a pergunta, né? Eu estou comprando isso porque eu preciso ou porque eu quero? Porque nem tudo que você quer, naquele momento, você precisa. Então tem sempre aquela oportunidade de você pensar duas vezes antes de passar no caixa, passar o cartão e passar em parcela e achar que vai ganhar um monte de ponto e está saindo na vantagem ainda. Então aí realmente essa questão aí, o casal tem que estar alinhado, tem que estar em plena concordância, porque esses gastos exagerados podem comprometer o orçamento e vai acabar virando, né, uma dor de cabeça maior do que o momento ali da compra. Neila, eu queria ouvir a sua opinião dessa pergunta aqui, para a gente poder conversar e fazer um bate-papo. Veio a seguinte pergunta: como crescer financeiramente quando só eu trabalho na família? Eu acho que o segredo realmente é o que você falou, gastar menos do que tentar ajustar, né, o lifestyle de vocês, o estilo de vida de vocês dentro do orçamento, porque assim como o Easter falou, não é o quanto vocês ganham, é o quanto vocês gastam. E o gasto está muito relacionado ao estilo de vida que você leva. Tem uma frase que é top, eu acho que foi uma Faia que lançou ela aí, mas ela, no mundo do empreendedorismo, ela é muito falada, né? As perguntas que você falou na hora de comprar, de gastar teu dinheiro, você vai comprar para quê? Para quem você quer aparecer, né? Porque o consumismo está muito ligado ao que os outros estão falando de você. Você tem que cuidar disso, que é a área emocional.
e acaba você entrando num rotativo aí de cartão que é impagável. Então, faça essas perguntas. Eu preciso? Por que eu estou levando? Ou para quem que eu quero mostrar? Né? Porque custo é uma coisa que vai te trazer retorno. Agora, despesa sempre está ligada a teu ego. Então, o carro que você quer é para você, para tua família, ou é para se mostrar, né? A roupa que você está usando é porque você está precisando dela ou você só quer estar na modinha, né? Esses eletrônicos que você tem na sua casa é só para mostrar para os amigos que você é o cara do eletrônico? Eu acho que essas perguntas já te ajudariam aí a responder. Gastar menos, que sempre vai sobrar para você começar um investimento, nem que seja de 50, 100 reais por mês. Não, legal. Outro ponto interessante que eu gosto também de analisar, e geralmente eu gosto de instigar nas pessoas, é a visão empreendedora da pessoa, né? Como crescer financeiramente se só eu trabalho? A responsabilidade do custo da casa está sobre uma pessoa, mas sempre tem espaço para ela empreender e trabalhar mais, né? Então eu vejo hoje pessoas que sabem cozinhar, que resolveram dedicar algumas horas do dia para produzir uma sobremesa, um doce, e ela consegue vender isso online, sem ter que ter um ponto comercial, sem ter que ter uma estrutura. Então ela consegue crescer financeiramente, né, mesmo sendo a única pessoa que trabalha. Ela consegue empreender, vislumbrar um novo negócio para aumentar a sua renda. Como é que cresce financeiramente? A Mariana Tendo é um exemplo disso, tá? Minha renda. sobrinha tem 15 Exatamente. anos, não tem necessidade nenhuma de ter renda extra, né? Ela tem a família que sustenta, mas ela resolveu vender dos dotes dela aí na internet, tá bombando, gente. Fit Fat, exatamente. Doces gourmet. Então, eu conheço pessoas que sabem falar um outro idioma, que podem dar aulas particular de inglês e crescer financeiramente tendo essa renda extra, que sabem tocar um instrumento, um violão, sabem tocar um teclado e podem dar aula particular para ter uma renda extra. Então, como crescer financeiramente só no trabalho? Você empreendendo e buscando novas fontes de renda. Você cresce financeiramente tendo múltiplas fontes de renda e investindo e administrando o seu dinheiro de forma correta. Neila, temos mais umas perguntas, o tempo aqui está apertando, mas eu quero encerrar respondendo mais uma pergunta que é: qual o melhor investimento? Olha que pergunta interessante. Para responder essa pergunta, se ela for realizada para um especialista do mercado imobiliário, ele vai falar que o melhor investimento é o mercado imobiliário. A Maravilhas da Terra é uma opção para renda extra, viu? Às vezes a mãe tem filho pequeno e não pode sair de casa. Entra lá nesse link que nós vamos colocar aqui, você pode revender esses produtos aqui e ter a renda extra sem sair de casa. Tá aí uma oportunidade de negócio. Então, sobre a questão de qual o melhor investimento, né? Se você procurar uma pessoa que trabalha com o mercado de investimento em ações, ele vai falar que a melhor opção é o mercado de ações porque é uma área onde ele já teve êxito. Então, qual o melhor investimento que uma pessoa pode fazer hoje? Chama-se investir em conhecimento. Conhecimento é libertador. Quando você desmistifica, ou seja, absorve conhecimento de determinada área, nada vai poder impedir você de crescer naquela situação, naquela área onde você investe. Então, o conhecimento é o melhor investimento que você faz hoje. Quer se tornar um especialista no mercado imobiliário? Seja o melhor corretor imobiliário, aprenda a avaliar imóveis, aprenda a vender, a comercializar. Quer se tornar o melhor investidor no mercado de ações? Aprenda a ler, estudar a balança de empresa, aprenda a conhecer os setores, aprenda como o mercado funciona, os ciclos do mercado, se torne excelente naquilo. Tem uma passagem bíblica que fala que, em Provérbios, que viste um homem diligente seu trabalho, né, sobre reis ele será postos. O que é um homem diligente? É uma pessoa que trabalha com responsabilidade, com zelo, com dedicação para fazer o melhor. Então, a pessoa que ela se dedica a ser o melhor, ela consegue um espaço de destaque, né, no seu trabalho, no seu ambiente. Então, eu queria deixar essa dica. Qual o melhor investimento? É você investir em conhecimento para você se tornar excelente naquilo que você faz. Tá. Wister, falta 5 minutos para acabar a live, 4 minutos. Okay. Nós vamos fazer o sorteio de quem comentou, curtiu e compartilhou nosso link durante a semana. Tá? Então, nós vamos fazer agora a rodada do sorteio ao vivo. Então, eu já coloco na tela aqui quem ganhou. E daí, depois que sair o nome, ainda a gente vai ver a regrinha, que tem que curtir o meu Instagram, o do Wister, e ter curtido, comentado e compartilhado, tá? A Mariana já está colocando aqui na tela. Já vai sair o nome. Aí, pessoal, tirem print para nós postarmos lá. Você marca o Wister e eu.
E o sorteio, o Easter lançou 2 horas de mentoria com ele. Gente, chiquérrimo, porque eu pagaria muito bem para ter 2 horas de aconselhamento com ele. Um livro, que eu vou postar aqui a foto também do livro, quando nós vamos fazer o linkzinho do sorteio, quem ganhou e os prêmios. E esse chá maravilhoso que eu já tô tomando aqui para desinchar, gente, emagrecer. Até final de semana você já tá magérrima, viu? Então, é o chá do Maravilhas da Terra. Um livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é maravilhoso. Esse livro vai despertar a vida financeira do casal, da família. E a mentoria de 2 horas com o Easter, que daí vocês vão agendar, tá bom? O sorteado foi o Diego Cavagnoli. Pode falar. Deu? Aqui, ó, a Mariana tá falando quem ganhou. Pessoal, quem ganhou foi o Diego Cavagnoli, lá da Ótica Cavagnoli. Ele ganhou o sorteio aqui. Maravilha. Eu vou conferir todos os... Se ele comentou e segue a par. Isso. Então, Diego, amigo, você fez o comentário hoje, você acredita? Então, você ganhou aí uma mentoria com o top das galáxias, o Easter, de 2 horas. O livro, né? Casais Inteligentes Enriquecem Junto, que quando você tiver tua gatona aí, né? Sua esposa, você já vai estar afinado no financeiro. E o chá, amigo, maravilhoso. Você ganhou para emagrecer. Tá bom? Falta 2 minutos aí, o Easter, você pode fazer suas considerações. E a gente vai lá para o feed daí, continuar as respostas. Tem muita pergunta que não foi respondida, né, Easter? Pouco tempo Tem, aí com algumas de live, componentes, a gente vai uma hora respondendo. Não, legal, Neila. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Gostei muito de participar da live, interagir aí com o pessoal que está assistindo. Foi muito bom esse momento. Parabenizar aí o Diego por ganhar o sorteio, né? Ele vai passar nas regrinhas ainda, vamos ver se vai ser aprovado, mas eu acredito que está tudo certo. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade e as demais perguntas a gente vai responder. Vou ver se eu gravo em vídeo, em stories, e a gente vai postando a resposta aí para cada uma das pessoas. Então, mais uma vez, obrigado. Desejo a todos uma ótima tarde, um excelente domingo. Tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.